Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro, onde a gente vai falar sobre livrar-se da culpa por quebrar a rotina. A gente vai transformar a culpa de ter quebrado a rotina, seja rotina de estudos, de exercício, qualquer tipo de rotina que esteja contribuindo para os seus resultados. Na hora que você quebra ela por conta de algum imprevisto, pode ser que bata aquela sensação de fracasso, né? Ah, eu falhei, fracassei. E aí a gente volta, mas volta cansada, volta se sentindo mal. Então, como que a gente vai fazer para retomar os nossos objetivos com força total? A gente precisa transformar essa culpa em responsabilidade saudável. A gente precisa agir de uma forma compassiva com a gente mesmo. O que que é isso? Como é que faz isso? Compassivo quer dizer compreensivo, né? Assim como a gente seria como uma amiga, que a gente tem muito carinho, que a gente não fica brigando com essa amiga, a gente vai começar a se tratar dessa forma também, com muito carinho, com muita gentileza. Vamos falar de um tema que todo mundo já passou por isso, interrupção. De repente você começou o seu dia de trabalho. E você tá ali, ó. Imagine, não sei o que cada uma de vocês fazem. Se vocês quiserem, coloquem no chat qual que é o empreendimento de vocês, o que que vocês têm feito, pra gente, né, saber, entrar um pouquinho mais aí no mundo uma da outra. Cíntia Nestor e eu somos terapeutas, somos especializados em análise comportamental. A gente trabalha bastante ajudando as pessoas através ali da análise dos traços de caráter. Mas dentro da comunidade Foco, a gente trabalha em autoliderança. Então a gente ajuda as pessoas, sendo empreendedoras ou não, a atingir objetivos, a ativar em si mesmo ali o mecanismo de realização. E é isso que a gente faz. Então, esse é o nosso trabalho. Se a gente estiver falando de um dia criativo meu, do Nestor ou da Cintia, a gente vai estar cheio de ideias, repassando os atendimentos, repassando a agenda, conversando com pessoas. E você? Se eu pegar você no meio do seu dia de trabalho, o que que você vai estar fazendo? Então, imagina isso. Você está lá no meio do seu dia de trabalho. E aí, de repente, você recebe um áudio. Vamos imaginar que esse áudio é da sua mãe. E esse áudio você pega para ouvir e sua mãe está dizendo: Filha, dá para você passar aqui só 15 minutinhos? Você está lá no meio do seu dia de trabalho. Você tinha ali tarefas a cumprir nesse dia, você já estava com tudo ali prontinho, mesa cheia de coisa, e aí você recebeu esse áudio. Isso já aconteceu comigo algumas vezes quando eu morava lá em São Paulo. E nesse momento, eu vou te dizer, coração da filha fica apertadinho, né? A gente quer ajudar ali aquela pessoa que a gente ama. Às vezes pode ser a mãe, às vezes pode ser o marido, pode ser o filho. Quem é mãe, né? Às vezes é o filho que chama mãe, 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 e tem ali uma necessidade urgente. E aí o foco da mulher fica dividido. Eu quero prestar atenção no meu dia de trabalho, mas eu também quero ser importante na vida dessa pessoa que está aqui me pedindo atenção. O que que normalmente a gente faz? Vamos pensar aqui, você está lá no meio do seu dia de trabalho, você recebe ali uma chamada de atenção de um parente seu que você ama muito. Pode ser sua mãe, pode ser o seu filho, seu marido, alguém que você ama demais, seu pai, sua avó, seu avô. Não é verdade que dá vontade de largar tudo e ir atender a pessoa? Algumas vezes a gente acaba optando por essa alternativa, né? Largar tudo e ir atender. Afinal, a pessoa disse que era só 15 minutinhos. Só que daí esses 15 minutinhos se transformam em horas. Quando você foi retomar o seu trabalho, ou seja, você largou de manhã, você chegou, já era quase tarde e noite. E você não chegou cansada só fisicamente. Agora você se sente uma profissional meio meia boca. Por quê? Porque você começou um dia de trabalho, você tinha uma expectativa, você provavelmente criou metas ali para aquele dia. Depois que você largou, na hora que você vai retomar, já tá meio de, sabe? Com uma energia diferente. Você já não tá mais com todo o gás. Porque provavelmente você se pergunta: será que isso foi um erro? Será que foi um erro eu ter começado a trabalhar desde cedo? Será que foi um erro eu ter interrompido o meu trabalho para dar atenção a isso? Me contem se alguma de vocês já se viu nessa situação. Já aconteceu algo assim com você, Cíntia? Já, comigo sim. Tanto que quando a minha mãe morava perto,
né? Que aí era pertinho, quanto agora que ela mora longe, aí ela mora em outro estado lá no Ceará. Aí, às vezes, tem que dar uma atenção, tinha que dar uma atenção maior, né? Então, às vezes, ainda além o fator tempo, ainda a culpa é aquela que fica junto porque dá uma sensação de incapacidade. Além de tudo, ainda estou longe. Será que não compensa eu fazer outras coisas, né? Então aí a cabeça fica meio dividida para pensar em soluções de como acudir, ela estando ainda mais longe. Então a gente se questiona assim, comigo já aconteceu e não foi uma vez não, foram várias. Olha só. E você vê que é algo bem familiar, né? Vários aqui no chat vêm comentando que isso acontece todos os dias, que já aconteceu várias vezes, sensação de culpa, divididos. É, as interrupções, ainda mais quando são interrupções assim, que o coração fica dividido, né? Parece que tem duas prioridades competindo pela nossa atenção, leva a gente a um questionamento sobre as nossas próprias escolhas. E aí pode ser que aquilo que está meio indeciso, inseguro, que pode ser o nosso empreendimento, saia perdendo. E a gente deixe de dar prioridade a esse lado profissional que a gente quer ter resultados também. Então, pode ser no lado profissional ou pode ser qualquer outra coisa que tenha a ver com a sua autonomia. Vocês sabem que a gente fala muito aqui da autonomia da mulher. Então, de repente, você não está empreendendo nesse momento, mas você está cuidando da sua saúde, você está atingindo algum alvo espiritual. E, ou seja, coisas que têm a ver com você e com a sua vontade e não tem a ver com os outros e a vontade deles. Às vezes a gente acaba deixando isso mais fraco e cedendo ali, né, às demandas dos outros. Então, a gente se sente culpado por não dar conta de tudo ao mesmo tempo, de não conseguir ser suficiente em todos os lugares. E isso é até cultural. Vem de uma base que ensina a gente, ó, a valorizar a existência pela produtividade constante. Então, é como que eu valho equivalente ao que eu faço. Eu tenho valor proporcional ao que eu produzo. É assim que é a sociedade, não é mesmo? Se vocês veem, por exemplo, uma mulher que escolhe não trabalhar, se espera que ela tenha filhos. Se ela não tiver filhos, ela é uma desocupada, então, que não trabalha. Não é assim que geralmente o pessoal toma. Ou se de repente essa mulher tem filhos e trabalha. Ah, esse trabalho tem que dar dinheiro, porque para deixar a casa e os filhos tem que dar certo. Não pode, ela não pode estar começando, ela não pode ser aprendiz. É uma cobrança por resultado muito grande. Porque você vale aquilo que você faz. Então, por isso, geralmente, a gente teme fazer mal feito. A gente quer fazer bem feito, porque isso vai representar o que a gente é. Só que esse viés é um viés cruel e não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque, na verdade, o nosso valor deveria ser medido por quem a gente é. Por quem a Thaís é, por quem a Cíntia é, o Nestor. Cada mulher aqui tem a sua essência, tem os seus valores, tem os seus gostos, preferências. Então, quem nós somos deveria ter o valor. As pessoas deveriam querer conhecer a gente e não o que a gente faz, não o que a gente é capaz de produzir. Me contem se tem coerência isso, se vocês sentem isso também. Essa pressão por fazer e fazer bem feito, porque aí parece que isso está validando a nossa existência, o porquê que a gente veio no mundo. Existe essa pressão? Vocês sentem isso também? Aí muito, sem pressão por fazer bem feito. Isso existe, é real, é. Pois é. Então, o mundo vai tratar a gente desse jeito, mas a gente que está aqui, né, nesse Zoom, nesse dia 13 de julho, o nosso ato de ousadia vai ser olhar para nós mesmas no espelho e começar a dizer para si mesma: eu tenho valor por quem sou, não pelo que eu faço. Eu tenho valor por quem sou. Não pelo que eu faço. O que a gente faz é um reflexo daquilo que a gente é, né? É que aí, se a gente tem determinados valores, cultiva aquelas qualidades, tem aquelas crenças, o caminho natural é a gente agir de acordo com isso. Então, a gente vai acabar fazendo coisas boas. Agora, a performance não deveria ser padronizada, porque cada pessoa é única e está numa situação diferente.
Então, o mundo pode tratar a gente desse jeito, mas a gente não deveria se tratar assim. Combinado? Agora, a Cíntia vai falar que o primeiro passo para a gente, né, sair de um ciclo é a gente entender esse ciclo. Então, a Cíntia vai explicar os três tipos de culpa mais comuns. Então, agora a gente vai se tratar como se a gente estivesse fazendo um exame, tá bom? Então, assim, ó, vou falar sintomas aqui. Vocês vão olhar para o corpinho de vocês, para a mente de vocês, vão falar: olha, eu acho que essa daí me pegou, tá bom? Conforme vocês forem gabaritando, vocês vão colocando aqui: me identifiquei com esse, me identifiquei com esse. E não tem problema se você se identificar com os três tipos um pouquinho, porque pode acontecer. Do que eu estou falando? Nós vamos falar de três tipos diferentes de culpa, né? Dos rostinhos da culpa para a gente poder desarmar essa culpa. Então, tem três tipos de culpa que é comum e pode surgir no nosso dia a dia. E aí, a gente vai falar disso agora, e eu quero dizer para vocês, já começando, que você não está sozinho, tá bom? Todas nós aqui passamos por isso. Então, não fica com vergonha de colocar aí, não, ó, me identifiquei com essa daí. Primeira que a gente vai falar é a culpa da heroína. Os sintomas. Você tenta ser empreendedora, esposa, mãe, filha, amiga, tudo no mesmo dia. É desenvolver todos os papéis sociais certinho, perfeito, tudo no mesmo dia. E quando você precisa pausar, o que passa na sua cabeça é assim, ó, quem é que vai me substituir? Quem é que vai ficar no meu lugar? Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu não posso parar. Eu não posso pausar. Aí tem um exemplo para a gente entender aqui, ó. Vamos supor que uma cliente sua, você é empreendedora, cancelou a reunião. Mas daí você não aproveita o tempo livre. Porque lá no fundo, você não sente que merece descansar. Aí você vai se envolvendo com coisa que não tem nem importância. Vai lá fazendo, vira uma fazedora de coisas só para não ficar à toa. Quem aí se identificou com a culpa da heroína? Ó, eu confesso aqui, já vou levantar minha mão. Ó, aqui, ó, já tem gente falando que eu não tô falando do RG de ninguém. Vocês viram que eu não citei CPF aqui, mas estou falando do meu. E sabe o que que acontece muitas vezes? Que às vezes a gente fica até doente. Estou tratando da saúde. E é aqui, é verdade isso aqui, ó, é verdade esse bilhete. Estou tratando da saúde. E aí eu fico assim, mas se eu parar para poder cuidar da saúde do jeito que o médico falou que eu tinha que cuidar, quem que vai fazer o que que era para eu fazer nos meus papéis sociais? Esposa, mãe, filha, amiga, empreendedora, mãe de pet. Quem que vai levar esse cachorro para passear? Não posso pausar, gente. Aí fica só a carcaça velha andando aí com o cachorro, que a pessoa que passa na rua não sabe nem quem que tá levando quem para passear. Sobrecargas. Pois é. Então, se não cuidar, é essa, tem essa culpa aí. Thaís, eu vi você levantando a mão, Thaís. Você Ah, já mas identificou alguém aí? mas é verdade. A gente, infelizmente, né? A gente é imperfeito e ainda tem os padrões. Então, eu me percebo bastante nessa questão da culpa da heroína e trato de ser sensível, assim, para me dar conta de quando eu tô entrando nessa, né? Nessa espiral aí de se eu não fizer, outro não vai fazer. Porque, por exemplo, talvez tenha mulheres que se identificam com isso. De repente, você tinha a atenção voltada para uma determinada atividade. Você sabia que aquilo era o que você ia fazer. De repente, você deu toda a sua atenção numa estratégia de trabalho ou num determinado nicho e você estava com todo o gás para fazer aquilo. E aí, com o tempo, você foi analisando os resultados, foi vendo que não, aquele jeito, aquele nicho não era tão a sua cara, você resolveu fazer uma mudança. Nessa fase da mudança, a gente tem um período ali de perplexidade, né? De tipo, poxa, não era aquilo que eu pensava. Aí dá mesmo uma vontade de pausar para entender o que está acontecendo, e depois de pausar para fazer o luto do anterior para pegar o próximo, ou seja, de ir mais lento.
Mas aí nessa hora, quando eu me permito ir mais lento, vem na minha mente essa pergunta: quem vai me substituir? Tipo, o boleto vai chegar, eu preciso vender, eu preciso atender, eu não tenho esse tempo de ficar processando informação. Ah, se o meu cérebro fosse igual, né? Processamento do chat GPT, que coisa linda que eu sei. Mas enfim, né? Não somos máquinas, então todas precisamos ser sensíveis, né? Na hora que a gente começou a querer ser a Mulher Maravilha, é bom a gente parar e se tratar com mais gentileza, não é mesmo? É isso aí. E aqui as mulheres estão se identificando bastante. Algumas estão em processo, né? Já tinham reconhecido e já estão no processo, e é isso mesmo. Você vê que aqui a gente está falando de mulheres que são terapeutas, reconhecem que se não se cuidarem, entram nesse ritmo assim, ó. Dá uma escorregadela, Fê, é uma casca de banana na cama, assim, ó, na beirada da cama, já acorda e Então a gente tem que dar aquela cuidadinha, assim. Mas vamos falar de outra culpa, mais sintomas aí. Aí você fala assim, Cintia, eu não sei, parece que não, acho que eu tô bem, não é esse não, então vamos para outro. Você acordou cansada, mas aí você lembra assim, ó, eu tenho coisas para entregar, mas eu vou dormir mais um pouquinho, eu vou tentar. Aí você dorme mais um pouquinho. Quando você acorda, você abre seus olhinhos, você já acorda com cobrança. Na sua cabeça, assim, já acende uma sirene. Você tá atrasada de novo, né? A voz é ácida, tá? A voz é ácida. Entenda aí que não é gostosinho, não. Ó, um exemplo. Vamos supor que é sábado à tarde, todo mundo está descansando. Aí você fala assim: bom, eu ouvi lá, né? Vou tentar, estou nesse processo, eu vou ler um livro. Aí você tenta ler, não consegue se concentrar, não consegue se concentrar, você fecha o livro e fala: eu deveria era estar arrumando a minha programação da semana. O que que eu estou fazendo? Que descansar o quê? E aí? Alguém se identificou? Se identificou, coloca aí, ó. Eu tenho culpa do descanso. Não dá. Eu tô sentada, eu tô pensando o que eu tinha que fazer. Sinto culpa por descansar. Esse aí é outro também que se eu não cuido, minha filha, aí eu não consigo fazer um nada. Eu tô sentada para assistir o meu dorama, daqui a pouco eu tô pensando, será que eu não deveria realmente estar preparando a aula da comunidade? Eu deveria estar fazendo outra ferramenta. Não é possível que eu tô aqui querendo assistir dorama. Isso aí me morde, me morde. Mais uma. E essa daqui tem a ver com as nossas relações. É a culpa relacional. Você vai lá e tira uma horinha para você. Aí você pensa, essa aqui, para quem é mãe, é uma voz muito presente. Será que meu filho está carente? Está precisando de mim? Não. Mas será que meu marido não está pensando que eu só penso em trabalho? Você pensa que se você estiver focada no seu trabalho, nos seus projetos, naquilo que você está fazendo para você, que é só do seu interesse, você vai abandonar seus relacionamentos. Aquilo que você está fazendo, as pessoas que você ama vão ficar para trás. Um exemplo, você vai para um evento lá de network e depois você fica se sentindo culpada porque você tinha que dar banho na sua filha e você não deu. O marido deu, aí você falou, mas era a responsabilidade era minha. Poxa, a vida, eu sou uma péssima mãe. Então, tudo que tem a ver com os seus relacionamentos. Essa é uma culpa relacional. Então, facilmente a gente se envolve, a gente sente, isso vem dentro da gente. Ao É. povo tá, essa voz aparece, às vezes sim. Aí você observa nos seus atendimentos, nas mulheres que você convive ou em você mesmo, essas que a gente falou aqui por último. Sim, sim, eu percebi, eu conversei inclusive com algumas mulheres que comentaram que fizeram uma pausa para cuidar da saúde e que agora estão retomando. Só que a retomada está sendo mais lenta. Por quê? Porque dá aquela sensação de que está começando do zero. Ou seja, aí já dá para perceber que é a culpa agindo. E assim, o descanso quando a gente está doente, ele é assim, obrigatório. Eu vou até parar de compartilhar, porque um valor grande que a gente tem aqui no Empreenda Sem Dor é sem a mulher não existe o trabalho da mulher. Então, ok, os boletos vão chegar? Vão. A vida não para, né? O acesso do seu curso tem prazo para expirar. Mas se você está doente,
o natural seria obedecer o movimento do corpo. O corpo está pedindo descanso, está pedindo tempo para processar ali, para o sistema imunológico agir, para a sua medicação fazer efeito, está pedindo uma pausa. Se você não ouve o seu corpo, você vai passar muito mais tempo tentando, 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 sem ter resultados, porque a sua performance vai ser pela metade. Porque parte de você está focado apenas em sobreviver. Então, muitas pessoas tiveram que passar por isso, né, de se restabelecer fisicamente ou emocionalmente para dar aquela retomada no trabalho, e tá tudo bem, não deveria se sentir culpado por isso. O que a gente prega aqui? Que nesses momentos, como os boletos continuam chegando, o curso tem prazo, a gente faz o quê? A versão mínima da rotina. Então, a gente poderia ter a versão de 100%, aquela que eu tô com todo o gás, que meu corpo e minha mente estão prontos para fazer as coisas, e tem a versão mínima, que seria os 10, 5% desse 100. Então, eu não deixo de estar na rota do meu objetivo, eu continuo me movimentando, mas eu me movimento com companhia, eu me movimento com conforto, eu me movimento aos poucos, dando passinhos mais leves, né? Mas num ritmo mais lento, mas eu ainda tô na rota da realização que eu quero, eu não saio dela. E isso é o que a gente incentiva aqui, para esses momentos onde a gente tem coisas assim extraordinárias que mexeram com a gente, né? E pode ser uma mudança, por exemplo, eu passei por uma mudança de país e eu achava que eu ia conseguir manter o mesmo ritmo. Não, não tive. Por quê? Porque muda tudo, né? O seu fisiológico, o seu não processa esse lugar que você tá, que é totalmente diferente. Então, tive que ir um pouquinho mais lento e tive que aprender a me respeitar nesse ritmo mais lento. Para quem vive em ritmo acelerado, é muito difícil respeitar essa sua versão que caminha lento. Eu sei porque é assim. Você está acostumada com o ritmo acelerado, aí você respeita essa mulher que anda acelerada. Na hora que essa mesma mulher tem que ir um pouquinho mais lento, você começa a desrespeitar ela, você começa a achar que ela é uma folgada, que, enfim, várias coisas tristes ali que a gente fala pra si mesmo. Então, vamos começar a normalizar isso. Eu não consigo fazer o 100% daquela rotina ideal que eu tenho para chegar no resultado. Ok, eu vou fazer muito bem feito os 5% que me mantém na rota. Aí eu divido, né, tarefas que seriam grandes em passinhos menores e vou cumprindo e vou pegando o gás dessas realizações. Mas aí fica claro, hein? Quando acontece algo muito brusco assim na vida, mudança, separação, doença, parente doente, tá tudo bem e um pouquinho mais lento. É um sinal de respeito com você mesma e com a sua saúde física e emocional. Não é verdade, Cintia? A gente vê muito disso, as mulheres se cobrando de ter a mesma performance, né? De olhar para trás e querer que o passado se repita. Porque lá atrás eu conseguia fazer assim assado. Quero continuar assim. É, exatamente. É muita cobrança, a gente vê muito isso, né? E se a gente lembrar que a gente vai gostar mais de nós, nós vamos gostar mais de nós, vamos nos respeitar mais, e a gente vai conseguir avançar melhor quando a gente cumpre os nossos combinados conosco. Então, quando a gente se exige alta performance, quando o nosso corpo ele não tá pronto, ele está se recuperando, a gente vai furar todo o combinado que a gente fizer com a gente mesmo. Não, eu consigo dar conta disso, desse grandão aqui, e a gente não consegue. Toda hora eu estou reforçando que eu sou um fracasso, ou seja lá a forma não gentil que a gente fala com a gente mesmo, as coisas tristes que nós repetimos para nós mesmos, como a Thaís falou. Quando eu divido isso em microações e eu dou conta de fazer aquilo, eu consigo me dar parabéns pelo que eu consegui dar conta. Então, dentro de mim, eu reforço coisas importantes. Eu consigo, eu sou capaz de fazer isso daqui. Eu me respeito mais. Então, isso também é um jeito de você se tratar de forma mais compassiva. E fazer coisas, mesmo que pequenas, e conseguir se tratar de forma compassiva é um combustível do bem. Então, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir constância. E isso aí, minha filha, ninguém tira de você, não. É isso mesmo. Cíntia vai ajudar a gente aqui a transformar finalmente, hein? Já começa aqui a solução. Como é que a gente transforma a culpa, essa sensação de eu devia ter feito, eu devia estar lá na frente,
A gente transforma ela em responsabilidade antes que ela vire vergonha. Pois é, porque a culpa ela aprisiona a gente, né? Ela nesse ciclo que a gente estava comentando de autoexigência, insatisfação. Já a responsabilidade saudável nos empodera, porque é clareza e propósito. Então, quando a gente entende a diferença um do outro, a gente consegue transformar essa emoção. Então, a culpa, ela é uma emoção sem direção. Então, você sente aquilo, sente de forma avassaladora, mas não tem direção para lugar nenhum, né? Então, de forma impulsiva. Responsabilidade é clareza com propósito. Então, tem uma direção, tá claro para você, então você consegue ter, é como você ir com o carro ali, o GPS, e ir certinho. Como que a gente faz? Então, nessa tabela, você pode ver assim, como que a culpa se manifesta nas frases e como que a gente vê a responsabilidade saudável. Então, quando as frases da culpa é sempre assim, ó, eu devia ter feito, ter falado, ter não sei o quê, a responsabilidade saudável é eu escolho agir assim, falar, fazer e tal. A culpa diz eu me sinto mal por tananã, tananã, tananã. A responsabilidade saudável diz eu me responsabilizo por tananã, tananã, tananã. A culpa diz, a culpa faz ação impulsiva para compensar. Já a responsabilidade saudável é uma ação consciente com propósito. Você escolhe fazer aquilo porque tem um objetivo claro para fazer aquilo. Então, toda vez que você disser eu devia, você vai trocar por eu escolho. Então, esse é o exercício para virar a chave. Um exemplo: eu devia ter feito almoço. Aí você vai virar a chave por eu escolho pedir algo pronto hoje para preservar a minha energia. E quando a gente estava preparando aqui, né, os slides, a Thais até trouxe atenção a uma coisa importante, que é sobre a ação impulsiva, sobre esse mesmo quadro. Você não fez o almoço, aí você está no eu devia ter feito o almoço. Aí você está lá trabalhando. Como que a ação impulsiva para compensar, você vai pensar numa balança aqui, que você precisa ter um ato compensatório. Como que você compensa para a sua mente que, tipo, eu não fiz o almoço e eu quero conversar com a culpa e a gente tem que combinar aqui. Você vai se encher de mais trabalho, de mais coisa para fazer. Se você é dona de casa, você vai começar a limpar o rejunte com a escovinha de dente. Eu vou lá, não era nem dia de lavar o banheiro, mas de repente você falou, vou lavar com a escova de dente aqui, tá sujo, né? Tá... Começa o já que agir na sua vida. Já que eu tô aqui, você compra. Por quê? Porque no final você vai olhar e falar assim, não tinha como eu fazer almoço. Eu fiz tanta coisa, olha só como eu trabalhei, olha quanta coisa eu fiz, realmente não tinha como eu fazer tanta coisa. Mas tinha propósito, tinha coerência, não era responsabilidade saudável, era só a culpa arrancando seu couro, era só isso. E aí, nem perceber, você percebeu. Quando a gente age com uma responsabilidade saudável, a gente faz as coisas consciente com o propósito, que é isso aqui. Bom, eu não fiz o almoço, né? É isso. Então eu escolho ir lá pedir algo pronto para preservar a minha energia, porque eu já tenho, inclusive, eu já vi um gap aqui. Preciso me planejar melhor. Eu me responsabilizo por isso. É minha responsabilidade que tal dia eu vou me planejar melhor para adiantar a alimentação da semana. Eu sou uma mulher prática. E na comunidade Foco, inclusive, tem uma aula que ensina como é que faz isso, certo? Então, essa é a diferença da culpa e da responsabilidade saudável. É isso mesmo, Thaís? Ou nada a ver? É isso mesmo, com certeza. Muitas pessoas se identificaram aqui, ainda mais com esse movimento compensatório. E, gente, fiquem atentos, a culpa pode virar um agiota cruel aí, hein? É esse momento em que você já estava ocupado e você coloca mais coisa ainda na sua lista de tarefa, que é para justificar que, olha, impossível, não dava para eu descansar.
Não tinha como eu me priorizar, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. E na verdade, isso é reflexo do quê? Da culpa que a gente sente na hora que a gente se prioriza. Na hora que, como foi comentado aqui, alguém pode ver que a gente tá folgando, que a gente tá ali de boa, né? Aí é uma coisa que a gente precisa olhar. A nossa visão de mundo tá projetada ainda daquele jeito lá. Valho pelo que faço. Quando a gente tem esse medo, o povo vai me pegar, eu tô aqui trabalhando e minha casa tá suja. Aí, o que que a gente vai fazer? Ação compensatória. Ou a gente larga o trabalho e vai fazer o que a Cintia falou, né? Limpar o banheiro com a escovinha de dente. Ou a gente se apega ao trabalho e, ó, aperta mais o pé no acelerador para fazer valer a pena o trabalho, supostamente. Mas aí é onde a gente só se cansa. A gente faz, mas parece que não vê o resultado. Por quê? Porque essa produtividade está sendo apenas uma reação à culpa que a gente está sentindo. Então agora vocês vão ficar mais sensíveis para perceber quando é que esse movimento de ai, eu tenho tanta coisa para fazer, ai, meu dia é tão sufocante. Na hora que vocês começarem a se sentir assim, vocês vão começar a ficar mais sensível. Será que eu sinto culpa de algo? Será que eu comecei a me priorizar e eu tô de alguma maneira reagindo a isso de um jeito negativo? Pode ver, começa a fazer dieta. Aparece um monte de coisa para você fazer na hora do treino, ou na hora de arrumar suas marmitinhas. Se você começar a estudar, ai, quanta atividade, quantos favores o pessoal não te pede nessa hora que você está lá concentrado estudando. Tem que acordar de madrugada para conseguir fazer o assunto. Então, prestem atenção. O que que acontece quando você escolhe se priorizar e fazer uma coisa que faz sentido para você? Esse movimento compensatório age? Se estiver agindo, é culpa. E aí, como a Cintia comentou, a gente precisa encarar esse sintoma e agir para resolver. Passo a passo, então, para quem quer resolver isso. Primeiro ponto é reconhecer. Reconhecer aonde a culpa pesa. Quem é membro da comunidade de foco vai receber um PDF, e esse PDF é uma tabela que vai ajudar você a identificar sintomas físicos que estão relacionados a falas internas ruins, falas internas agressivas. Vocês vão conseguir perceber qual é o sintoma, como é que a gente reage na comunicação quando esse sintoma está acontecendo e qual é o sabotador origem desses sintomas todos. Nessa mesma tabela, eu coloquei um passo a passo para a solução. Então, quem não é da comunidade Foco, aproveita agora que eu vou mostrar e tira print ou entra na comunidade Foco, né? Que aí vocês vão ter acesso a esse material também. Vão poder estar com a gente 2 vezes no mês, no grupo todos os dias, só tem vantagem. Olha lá. Então, essa é a tabela. Guia de consciência. Mude o movimento quando a mente sabotar os seus passos. Então, na coluna 1, a gente tem os sintomas físicos e sensações do corpo. Na coluna 2, o impacto que esse sintoma físico traz na sua forma de se comunicar. Na tabela, na coluna 3 da tabela, você vai encontrar qual é o sabotador que causou tudo isso. E na coluna 4 tem uma explicação neurocientífica e a solução. Então, por exemplo, nessa questão de culpa, se o nosso raciocínio é, eu já deveria estar longe, eu tenho tanta experiência, eu não deveria ter esse resultado financeiro que eu tenho hoje, eu tinha que estar longe. Como é que o seu corpo pode responder? Cansado, dificuldade de concentração, agitação mental. Como é que vai ser a sua comunicação? Impaciente, pouca tolerância ao erro, irritabilidade. O que está acontecendo? A cobrança ativa o eixo estresse e cortisol, e aí é necessário reconhecimento daquilo que você já faz bem. Prática de gratidão, para restaurar a sua clareza. Agora, olha esse outro aqui, ó. Não sou capaz de acompanhar tudo, principalmente a gente que está trazendo, né, do negócio físico, está migrando para o digital, ou dentro do digital, agora a gente está testando novas coisas, novas formas de abordar o público ou de transmitir o nosso trabalho. É muita coisa, muda muito rápido tudo. Pode ser que a gente sinta essa sensação de sufoco, confusão mental, dificuldade até para dormir. Aquele sono que não é prazenteiro, né? Aquela cabeça pesada.
Como que fica a fala? Acelerada ou se cala? Parece sempre sobrecarregada. Por quê? Porque a sobrecarga ativou então um circuito de sobrevivência em você. O que que vai te ajudar a sair disso? Listas curtas e pausas estratégicas. Então, olha que legal essa ferramenta. Ela vai ajudar você a identificar no corpo o sintoma da culpa, e aí com ela você pode até se aprofundar em como você vai sair mais rápido dessa situação. Por que que eu estou mostrando essa tabela? Porque o passo a passo envolve reconhecer no corpo. Afinal, o corpo responde muito mais rápido. Antes da gente parar para perceber, "Ai, será que é culpa que eu estou sentindo?" As costas já estão doendo. Então, se vocês, né, aprendem ali a relacionar os sintomas com o auxílio da tabela, vocês vão começar a perceber mais rápido. Ah, pera. Então, isso não é a comida que eu comi do almoço que me fez mal. Isso é a sensação de culpabilidade que eu tô sentindo. É por isso que eu tô tão lenta, é por isso que tá custando mais. Ah, tô entendendo. Então, a gente percebeu, né? Qual é o sintoma físico da culpabilidade. Agora a gente faz o quê? Uma pausa. Independente de qual seja o motivo da culpabilidade, vamos fazer uma pausa para respiração consciente, para a gente se conectar com as sensações do corpo e conseguir dar nome para essa culpa. Essa culpa é a culpa da heroína? A culpa da heroína é aquela que eu tento dar conta de tudo ao mesmo tempo, a equilibrista lá dos pratos. Tô tentando fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Tinha que ter superpoderes para isso, né? Culpa da heroína. É a culpa do descanso? Eu sei que eu tenho que descansar, meu corpinho tá aqui, ó, pedindo descanso, eu me permiti descansar. Mas eu tô aqui me julgando porque eu estou descansando? Ou essa é a culpa relacional? Eu estou aqui curtindo a minha família que eu idealizei, mas estou aqui pensando em quem eu deixei para trás. Estou me preocupando com a vida de outras pessoas que hoje já não fazem mais parte do meu círculo imediato. Como se eu quisesse dar conta de duas vidas, como se eu quisesse dar conta de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente vai identificar qual é o tipo de culpa e aí vai reenquadrar. Aqui vale a pena até usar o papel e a caneta para isso, né? A gente anota. Desejo, o que eu realmente quero agora? Se eu tô me culpando, é porque o meu emocional identificou que tem algo fora do lugar. Vamos entender que a culpa, ela não é só para encher o saco, nem para fazer o nosso corpo pesar. Ela tem uma função, gente. Toda emoção tem função. A função da culpa é mostrar pra gente que algo precisa de reajuste. Tem alguma coisa que, ó, saiu da rota, tá fora do lugar aquilo. E saiu da rota por sua ação. Pode ser que essa ação foi intencional ou pode ser que não. De repente você não se deu conta, mas por causa de uma ação sua, a sua vida saiu da rota. Então a culpa vem e fala: Oi, amiga, vamos ali. Tem um osso quebrado aqui, ó, pra você consertar. E, gente, consertar osso é gostosinho? Não é, né? Quem já quebrou osso sabe como é. Leva o seu tempo, pode ser até doloroso. Então, quando a culpa vem, é esse osso quebrado. Saiu alguma coisa do lugar e foi você, infelizmente, a responsável por isso. Seja por você não ter percebido, seja por você não ter resolvido, não ter colocado um limite. Aí a culpa vem, oi, vamos lá, reajuste. Tô precisando de um reajuste. Se você fica só se lamentando, chorando no asfalto, como a Cintia falou, né? Quanto mais tempo você ficar sentindo pena de si mesma, mais tempo a culpa vai agir sobre você como esse agiota, que pede coisa, pede, não deixa você descansar. Agora, quanto mais rápido você perceber, pera, eu tô me sentindo culpada, então eu tô entendendo, tem alguma coisa fora de lugar na minha vida. Deixa eu me dar um tempo, vou me permitir parar, respirar, para conversar comigo mesma com muita gentileza. E aí a gente pode até usar esse script aqui para conversa consigo mesma, ó. O que eu realmente quero agora? O que eu tenho? Quais são os recursos que eu tenho em mãos para lidar com isso? O que que eu posso fazer com responsabilidade? E esse que eu posso fazer, às vezes, gente, o problema ele é tão grandão. E na hora que a gente se faz essa pergunta, o que eu posso fazer? Vem tanta coisa na mente que aí a gente fica até cansado.
Então, quando você responde essa pergunta, o que eu posso fazer? Pense na primeira coisa, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira ação que me manteria nessa rota da solução do problema? Entendeu? Que é a primeira coisinha que pode já primeiro me dar um alívio, depois me dar uma sensação de controle, por fim me dar uma sensação de vitória. E aí você usa então esse GPS, essas três perguntas, tira print. Quem, né, que tá aqui só agora não vai ter acesso à gravação. Tira o print ou entra na comunidade também. Não tem problema. A gente está aqui de braços abertos para vocês e vocês vão ver a gravação quando quiserem. Crie um mini plano de ação sem se punir. Então, depois de eu dar esses passos, então eu posso criar um plano de ação. Eu vou admitir para mim mesma o que está fora do meu controle. Mudar o passado, por exemplo, está fora do controle. Então, hoje não dei conta da minha rotina matinal. Mas às 14 vou retornar com o bloco de poder da escrita. Ou seja, de repente a minha rotina matinal era um hábito de estudo. Não dei conta, mas eu escolho me responsabilizar por retomar isso às 14. Aí eu crio ali um bloco de poder que a gente chama é um período de tempo. Você vai fechar a sua agenda, vai avisar todo mundo que não te interrompa pelo menos por uns 20, 25 minutos, porque é esse momento que você vai fazer o que você teria feito na parte da manhã. Você vai retomar esse seu estudo. Não dá para fazer o 100%. Aí de manhã seria 1 hora de estudo. Agora eu vou fazer de tarde, eu tenho menos tempo para isso. Não importa, faça. Faz os 20 minutos, porque daí você se mantém na rota. Você não quebrou o vínculo daquela rotina. Então, pequenas ações podem fazer uma grande diferença sem a necessidade de punição. Me contem como é para vocês ouvir isso. É algo que é possível praticar quando vocês ouvem? Contem aqui no chat como que vocês se sentem com esse passo a passo. E ficou prático, que aí envolve parar para respirar, perceber, né, como é que a culpa está no meu corpo. Aí dá para fazer, sim, que bom. Dá o nome. É, eu tô tentando equilibrar o prato, que tem que ter superpoder para lidar com tudo. Eu tô com medo de me julgarem porque eu tô descansando, ou eu tô querendo, né, viver a vida ali do meu parente, da pessoa que eu amo. Aí entendi. Depois que eu entendi, eu vou perceber, pera, então alguma coisa tá fora do lugar. E o que que tá fora do lugar geralmente é a expectativa. Entendeu? É a expectativa. É a gente que acha que tem muito mais energia do que o que a gente realmente tem naquele dia. É a gente que acha que o parente quer muito mais coisas da gente do que o que ele realmente quer, é que nunca teve uma conversa difícil a respeito. É a gente que pensa que as pessoas estão julgando a gente, estão olhando para a gente com um olhar crítico, e muitas vezes as pessoas não estão nem aí para a gente, é só a gente mesmo que está aqui se cobrando, se julgando. Então, geralmente, o que está fora de lugar, o osso quebrado, é a expectativa. Aí a gente baixa a régua do que a gente acha que é a perfeição, né? Baixa um pouquinho a régua, deixa ela mais próxima da realidade, e aí procura se fazer aquelas perguntas, né? O que realmente eu quero realizar? Que recursos eu tenho de verdade para isso? Que eu já tenho, que eu não tenho que adquirir lá fora, que eu já tenho. E depois disso a gente se pergunta, então, o que eu quero, que recursos já tenho para fazer isso? Qual é o pequeno passo, o menor passo possível nessa direção? Aí não precisa fazer o grande, né? Você faz o menor. E aí vocês anotaram que não tava no slide, mas anota. Quando a gente está cansado, o primeiro passo é para alívio. O segundo passo é para controle. Ou seja, a gente primeiro se alivia, se livra de pesos, respira de novo. Agora a gente vai retomar, vai fazer alguma coisa que a gente consiga repetir. Uma coisa simples, é fazer o feijão com arroz bem feito, para dar conta de repetir. Isso dá controle, dá sensação de segurança. E aí, quanto mais tempo a gente sustenta isso, que é o feijão com arroz bem feito,
Aí a gente vai tendo mais confiança, e aí sim a gente pode dar um passo mais ousado para a gente sentir aquela coisa da realização, certo? Aí, ó, preciso me priorizar. O difícil é o olhar crítico comigo mesma. Envolve decisão consciente. Gostei disso. Ó, é analisar a situação e recalcular as decisões. Fica leve. Envolve decisão consciente. Decisão consciente de você avaliar o seu valor, não ficar esperando que os outros te digam que você tem valor. Se você ficar esperando que o outro venha te dar, né, o parabéns, a nota 10, aí você não vai desconstruir aquilo que a gente falou no princípio, de valho o que faço. Não, gente, valho o que sou. E quem dá essa nota sou eu, gente, porque só eu sei o que eu sou, né? Sou eu, é Deus também, que ele também sabe quem eu sou. Não é outros seres humanos ali que vão dizer. A não ser que existem regras do jogo, por assim dizer. Então, de repente, eu tenho um sistema de trabalho. Uma outra pessoa que já operou esse sistema de trabalho e já teve resultado, pode me dizer se eu estou indo bem. Então, é excelente, a gente sempre vai precisar de feedback. Agora, o quanto a intensidade, a frequência, o quanto aquilo vai ter importância na minha vida, isso sou eu que determino, certo? Eu posso me dar essa autorização de eu determinar isso, porque afinal eu valho pelo que eu sou e não pelo tanto que eu produzo. Aí, muito bem. Decisão consciente de ser responsável por si mesma, por seu próprio cuidado em sentido emocional, né? Se você tiver essa decisão consciente, vai conseguir ficar ali, ó, sensível a essas questões, porque assim, gente, a culpabilidade é uma coisa que atrasa demais a vida da empreendedora. E a maior parte das empreendedoras tem culpabilidade, infelizmente, no Brasil. Por quê? Porque tripla jornada, né? Tem que cuidar dela própria, da casa, do negócio, de parente e por aí vai. Então, culpabilidade é o que geralmente faz mulher fechar negócio nesse país. Então, por isso, tomem muito cuidado com isso. Não retomem as suas rotinas sentindo culpabilidade. Na comunidade Foco, a gente tem uma blindagem emocional. Então, de acordo com os movimentos diários, todo dia a gente manda uma mensagem no grupo, e aí o grupo pratica junto aquele movimento. A gente vai num caminho que protege a gente naturalmente da culpabilidade, porque os movimentos. Eles levam a gente a analisar o nosso ritmo e propósito. Eles levam a gente a aumentar a autoconfiança emocional. E levam a gente também a aprender a falar, aprender a como expressar os nossos limites para as pessoas. A gente, por isso, então, começa a ter relacionamentos mais saudáveis. Porque as relações de apoio são um escudo contra a culpa. A culpa cansa, não é mesmo, Cíntia? O que que é melhor do que sentir culpa? A culpa, ela cansa, né? É ter responsabilidade, porque a responsabilidade, ela nos transforma. E toda transformação começa com uma decisão, quando você decide que não precisa provar nada para ninguém, assim como a Thaís falou, né? Só ser leal ao que faz sentido para você. Então, imagine, né? Responda aí para você. E se você conseguir quebrar a rotina sem quebrar a si mesma, né? Sem se quebrar. E se cada pausa que você fizer for parte da sua produtividade e não um erro no caminho. E se você parar de se culpar e começar a se escolher com inteligência emocional. Então, aí a gente vai conseguir fazer isso, né? Ser leal a nós, ao que faz sentido para nós mesmos. E hoje a gente vai fazer algo aqui para nós, para a gente encerrar com uma chave de ouro, tá bom? Então, assim, ó, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, aquelas que se sentirem à vontade para fechar os olhos, pode fechar. Aquelas que não se sentirem à vontade, a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, simples. Aquelas que não se sentirem à vontade, não tem problema, pode ficar de olho aberto, olha para um ponto fixo, assim, só para você focar, né? Porque agora a gente vai pensar numa situação recente onde você se sentiu culpada. Agora a gente vai começar a se aliviar, né, dessa culpa e fazer essa troca que a gente quer para a responsabilidade, tá bom?
Então, respira fundo aí. Vai, respira fundo, puxa o ar e solta o ar. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, assim, só para manda a tensão embora. E você vai falar aqui comigo, né? Eu vou falar e você vai repetir mentalmente aí. Mas pode repetir do coração mesmo, para você se comprometer com você, tá bom? Então eu vou falar e você se compromete aí. Eu me perdoo por não ter dado conta de tudo. Eu me acolho por ter feito o melhor que eu pude com o que eu tinha. Eu me comprometo a agir com mais verdade e com leveza da próxima vez. Aí você vai puxar o ar de novo pelo nariz, vai soltar pela boca, tranquilamente. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vai abrindo o olho devagar. E eu quero que você anote uma frase para você pensar nela a semana inteira. Essa frase é uma frase-chave para poder te guiar, para poder te inspirar. Quando eu pauso com propósito, eu não falho, eu me fortaleço. Quando eu pauso com propósito, eu não falho, eu me fortaleço. E hoje você sai daqui mais forte. E aí, gente, como que estão os corações depois dessa injeção de ânimo? Vocês viram que não é preciso estar com a performance a 1000% para retomar agora os seus projetos. Você só precisa ter esse autorrespeito, essa responsabilidade de escolher o que você quer fazer, usar o melhor que você já tem e fazer isso de um jeito que seja seguro e confortável. Começa com passinhos menores e vai aumentando a intensidade conforme você vai ficando mais confiante. Desse jeito, você vai fazer a sua retomada sem peso desnecessário, sem o peso da culpa. Como vocês se sentem agora com essa perspectiva? Quem quiser, inclusive, pode comentar no chat ou pode levantar a mãozinha virtual, porque a nossa parte teórica já finalizou. A gente agradece aí a presença de todas vocês, mas a gente quer que vocês fiquem um pouquinho mais, porque a gente vai começar um batidão aqui de perguntas. Vamos começar com as suas perguntas. Quem tiver perguntas ou comentários a fazer, pode levantar a mãozinha, virtual ou a natural mesmo, e aí a gente chama aqui para você fazer a sua pergunta. Aproveitem, aí tem três terapeutas, ó. Oportunidade de Ai, ser. que gostoso, ó, tá com o coração aquecido, mais leve, com esperança, não tá tudo perdido. Ai, que lindo. Aí, Sempre aprende bastante, acolhida. Tem pergunta? Tem aí, ó. aí pode falar, Marielza. Elza. Queremos te ouvir. Pode abrir o som. Não consegue abrir o seu som, Marielza? Não? Aí, O honesta. anfitrião que tem que abrir. Só apertar aqui embaixo, Mariana, o microfoninho onde está o vermelho, aperta e aí te habilita o som. Não? Não está te habilitando? Ah, seu microfone está fechado. Aí, eu pedi para você abrir. Mariel, esse problema no seu celular. Tenta sair e volta de novo, é mais rápido. Oh. Aí quando você volta, É, já porque a bota gente o vai microfone pedir. aberto. É, É, verdade, que aí quando volta, volta com o microfone microfone aberto. aberto. Verdade.
Aí, enquanto isso, se alguém tiver pergunta, já faz a pergunta. Já aproveita. Eu não Assim, tenho pergunta, não, tem um comentário. ah, pode falar. É assim, hoje na aula, a gente teve uma aula maravilhosa com o Nestor esses dias. Foi assim, esclarecedor. Mas eu não sabia que a culpa causava dor. É. Aí eu já sei, até identifiquei hoje. Às vezes, eu, assim, durante a aula aqui, eu identifiquei que eu sinto sempre uma dor estranha nas costas, geralmente do lado esquerdo, e vai para o direito, sempre na altura assim, do meio das costas, mas não é muscular, é na carne, mas não é muscular, mas também não é coluna. É uma dor inquietante. E aí você foi falando, não sei se vocês sentiam, foi falando, eu falei assim, é quando eu sinto culpa. Olha aí. Assim, aquele sintoma bem clássico daquela mulher que quer fazer tudão, assim. Ah, Aí vem a culpa e interessante que a gente não se sente que está sentindo culpa por não ter feito mais ou não ou por ter aí eu vi, né, que às vezes eu sinto culpa por ter tirado um tempo para me descansar assim de boa, não fazer nada. uhum. E eu não tinha identificado, eu sempre falo, gente, essa dor é estranha, ela é de algum fundo emocional, porque não tem explicação. E é uma dor também que não passa com medicação. Olha só, É gente. bem é. Aí você foi falando, eu falei assim. Aí eu fui me autodiagnosticando. Eu falei assim, gente, eu sinto culpa, caraca. Mais um parafuso apertado hoje. Ah, que bom, tá vendo? Já tem uma consciência a mais. Deu certo, Maria? É. Eu pedi aqui algumas vezes para. Eu mandei aquele comando. Aí, agora deu. Aí, Pode falar. na, na realidade, aqui na Barra não estava aparecendo o microfone. Não sei por Ah, que eu estou no celular, né? aham. Então, esse pouquinho de tempo que a gente passou aqui junto, eu amei. Foi assim esclarecedor e eu consegui identificar algumas coisas que acontecem comigo. Aí, minha pergunta é a seguinte: no meu caso, eu trabalho com acessórios, né? Eu produzo bijuterias e tal, sou cabeleireira também, etc. E normalmente as pessoas, se vocês ouvirem um barulho diferente aqui, é o cachorro. Tudo bem. É, e aí as pessoas, como Silvana aí, né, que me convidou, as pessoas falam muito bem do meu trabalho. Eu trabalho há muitos anos com isso. Mas, no entanto, eu ainda não engatei como realmente um negócio. E aí vem, como vocês comentaram aí sobre a questão da culpa, né? Eu acho que eu identifico que o que falta para mim é um pouco mais de organização, né? Ter horário para fazer as coisas, fazer realmente aquela lista e cumprir, né? Com o que eu realmente tenho que fazer. Resumindo, as pessoas reconhecem o meu trabalho, mas eu mesmo não me reconheço. Eu já percebi que isso é uma dificuldade que eu tenho. Aonde eu vou, agora mesmo, né? Acho que a maioria aqui é Testemunha de Jeová. Então, no congresso que eu tive há 15 dias atrás, várias pessoas usando minhas peças, peças de anos. Aí eu fico Maravilha. assim, maravilhada com aquilo, mas, no entanto, eu não engatei ainda como um negócio que eu preciso disso para poder até. Na realidade, a gente precisa, né, do financeiro estar organizado. O que é que vocês me dizem sobre isso? A sua percepção foi ótima. Você percebeu que você precisa de organização em relação a horários. Porque quando a gente faz isso, quando a gente organiza os nossos horários, quando a gente começa a até separar, né, o local de trabalho das outras áreas da casa, e a gente começa até a ter uma expectativa de meta financeira, a gente começa a funcionar como empresa, é como que a gente está sendo a investidora do nosso negócio. O primeiro investimento que a gente faz é de tempo, né? É de tempo, da gente dedicar o nosso tempo ali a fazer esses planejamentos e a se preparar para que essas rotinas funcionem. Então, isso demonstra o valor que a gente dá àquilo que a gente faz, e não espera que o outro venha a validar. A gente mesmo dá valor para aquilo quando a gente faz esse movimento. Só que daí a gente tem que olhar para o que é que dificulta a gente dar prioridade a esse movimento. Se a gente não está trabalhando na nossa empresa, isso significa que a gente está sendo apoio para o sonho de outra pessoa. A gente está sendo um suporte para alguém, a gente está sendo complemento de alguém, a gente está agindo para fazer funcionar
a autonomia de outra pessoa, se é que a gente não está trabalhando pela nossa própria. Então, fazer esse movimento de, olha, eu me importo por isso, porque isso tem valor para mim, às vezes pode ser bem difícil. Por quê? Porque a gente acabou gerando expectativas nos outros também, né? E aí, de repente, tirá-los de um costume que a gente colocou, ou até a gente sair de uma determinada posição que a gente ocupa, às vezes tem um custo emocional grande. Por isso que é legal a gente ter o apoio durante essa fase de transição, da gente ser um pouquinho menos presente na dinâmica de autonomia dos outros e um pouquinho mais presente na nossa própria vida. É uma transição. E aí é legal ter o apoio, né? Aqui na comunidade mesmo, que todas nós estamos vivendo assim diferentes etapas, né? Dessa questão de realmente agir de acordo com a autonomia. Mas os movimentos que a gente cumpre todos os dias ajudam a gente a perceber que, a gente não está sozinha nessa, tá todo mundo ali no seu corre, né, no seu desafio. E dois, que é possível. É possível. Quando a gente se prioriza, né, ou seja, a gente tem uma intenção e a gente dá valor para essa intenção, a gente resolve um problema criando outro, né? Tipo, então eu quero resolver o problema de eu não ser empreendedora. Aí a gente cria o problema de não ser o suporte de alguém que está esperando a gente para fazer alguma coisa. Mas aí a gente vai aos pouquinhos resolvendo essas coisas, vai comemorando junto, e aí é gostoso o processo, quando a gente não tá sozinha. Mas o seu raciocínio foi certinho. Vem da preparação e desse lugar de dar importância para aquilo que você quer fazer. E aí, para não se perder essa intenção, pode ser legal você estar aqui junto com a gente, ou ter um suporte terapêutico, né, outro, para não perder a força durante o processo. Porque pode ser um processo desgastante por isso. Não é que você está sem fazer nada quando você não está trabalhando nas suas peças. Você está fazendo alguma coisa e você está gerando expectativas nesse lugar que vão precisar ser quebradas. Faz sentido isso? Faz total sentido. Parece que você está aqui, ó, do meu lado, vendo a minha rotina. Porque, assim, no dia a dia, tem pessoas, no caso, eu fiz uma mentoria com a sobrinha minha, que ela é psicóloga e ela é mentora de negócios. Então, a mentoria dela chama Amostrada. Aí eu fiz um período de tempo com ela. E é justamente isso. Eu ainda não me priorizei. Aí, no caso, eu estou sempre com ela junto, porque quando ela faz as palestras, aí eu vou expor minhas peças lá. Mas, no entanto, eu não estou totalmente no contexto, porque tem muitas coisas, outras coisas envolvidas. É justamente o que você falou. Às vezes eu sou suporte para outras pessoas, né? Em sentido geral, porque eu sou assim multitarefas. E eu não quero mais estar ocupando esse lugar, porque eu preciso. E eu tô, como que eu falei logo lá no chat, né? Aos poucos eu estou me remodelando, né? Porque eu não quero mais estar nesse lugar, porque me desgasta muito. E como você falou, pode gerar um outro problema, né? Porque eu vou saber dizer não para outras pessoas para cuidar mais de mim. E eu estou decidida a fazer isso. E foi muito bom, foi muito bom. Faz todo o sentido o que você falou. É justamente isso. É meio raio-x. Bora pra comunidade foco, então, mano. Faz parte. Vamos caminhar junto, Mariela, vai ser muito bom. E aí, É, tipo, a ideia aqui é assim, a gente nunca inunda de informação, né? E cada dia a gente vai praticando ali o código de blindagem emocional, e são 7 códigos de blindagem emocional que a gente dividiu em movimentos diários. Então, são 365 movimentos terapêuticos que você faz junto com a comunidade, e aí quando você vê, sua vida tá caminhando, entendeu? Depois a gente conversa mais no particular sobre, que eu acho que você vai gostar e bastante. até já tentei, já falei com vocês antes. Ah, que legal, sério? Falou com a Então, Carol? tô no processo. Tô indo devagar. Falei com o Carol, falei com seu esposo. Ele Ah, já mandou algumas mensagens para mim antes. Porque ah, Silvana já tinha me indicado e tal, que ela disse que foi um divisor de águas na vida dela. Está na comunidade, está com você. Então, vamos lá, né? As coisas estão fluindo. Nem à ah. toa que eu estou aqui agora. Oba, que legal, muito bom, Marieza. Obrigada, viu, pela sua Obrigada. inscrição. Eu agradeço. Obrigada. Pode falar, Débora. Ai, travei. Oi, Thaís.
Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela oportunidade, viu, primeiramente. É, eu já estive conversando contigo, né? E eu me identifiquei com várias coisas aqui. E eu tenho consciência também que é preciso eu fazer uma mudança primeiro em mim, né? Para depois eu poder mudar alguma coisa em volta. Mas uma das coisas, eu não sei se eu já tinha conversado contigo, Thaís, mas assim, que é o que eu já consegui identificar, eu queria saber se vocês vão conseguir me ajudar, né? De repente na comunidade, não sei como, né? Mas uma das coisas assim, eu tive o plano B. Eu digo sim que eu acho que eu já nasci com um plano B. Ah, se não der certo. E aí, só que o que que acontece? Eu sei, eu consigo fazer várias coisas. Já fiz vários cursos, só que eu queria fazer uma transição de carreira, só que eu não consegui fazer essa transição de carreira porque eu já tenho uma bagagem de conhecimento, mas eu sempre acho que está faltando alguma coisa, que eu não sou boa o suficiente. E em tudo que eu já fiz de trabalho na minha vida, foi assim. Chega um certo ponto que eu acho assim, não, ainda está faltando. Agora, eu continuo ainda com o meu trabalho, né, que é design de sobrancelha e micropigmentadora. Mas eu parei de fazer micropigmentação, tô só com designer, porque eu acho que eu não sou capaz, eu não sei que entender, eu sei que eu sou capaz, as minhas clientes falam que o meu trabalho é maravilhoso, mas tem alguma coisa que em mim que eu sempre acho que nunca tá bom. E aí, tanto que, e uma coisa que eu já me dei de conta é assim, ó, eu não sei se eu não sei trabalhar direito com a crítica, né? E aí eu não consigo lidar assim, por exemplo, eu não quero que alguém me reclame. Então foi por isso que eu parei, porque eu não gosto, por exemplo, é uma coisa muito. Eu tô falando isso aqui porque eu quero A saber gente se está num vocês vão conseguir me ambiente ajudar. controlado, sim. Então eu não, eu parece assim que eu não quero fazer porque eu não quero que as pessoas me cobrem, parece. Eu senti isso assim, ah, eu não quero ter essa cobrança, eu não quero ter essa responsabilidade. Então eu noto que tudo que eu vou fazer, eu consigo fazer muito bem feito, mas aí chega uma parte que, se eu for cobrada, eu tenho lá o plano B e aí eu vou para esse plano B. Só que isso está me frustrando muito. E a cobrança de outras pessoas, né? Por exemplo, é cobrança, acho que de outras pessoas, é de mim mesma. Ai, a tua idade, tu ainda não tem a tua profissão, tu não te estabeleceu. Até quando tu vai fazer isso? Ah, porque agora tu já mudou. Ai, tu fez tal coisa. Então, eu queria saber, assim, se tem solução para mim, é claro. Claro, tem sim. E, e assim, às vezes eu fico pensando, será que isso é da minha personalidade? É, é claro que eu me sinto bem em dizer assim, ah, eu sei, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Mas eu já estou cansada de fazer qualquer coisa, eu queria ter uma estabilidade. Será que isso é possível? Não sei se tu conseguiu Deu para entender. entender, sim, deu para entender, sim. Então, vamos lá. Empreender, então. O que que é empreender? É a gente colocar no mundo uma coisa que é inovadora, a gente colocar uma solução que ainda não tem. Porque, tipo, as empresas, no geral, já estão estabelecidas, né? Para cada problema, praticamente, já existe uma solução. Mas aí, uma empresa nova vai para a prateleira, uma empreendedora começa a trabalhar. Isso significa que essa mulher vai atender de um jeito único, do jeito dela, essa fatia de mercado. E aí ela vai estar sensível às necessidades dessa fatia de mercado, ela vai atender do jeito que só ela faz. Na teoria, é assim que é o empreender. Mas como é que a gente encara que é o empreender? Poxa, eu preciso ter uma profissão, eu preciso fazer determinado número de dinheiro. Aí a gente coloca, então, não, a gente não visa o impacto do nosso trabalho, que deveria ser assim: eu sou desse jeito, eu aprendi tal coisa, eu vou beneficiar as pessoas com esse meu jeito. Geralmente a gente não pensa desse jeito, a gente pensa, eu preciso ser reconhecida como um profissional dessa área, eu preciso ganhar X dinheiro. A gente atropela, antes da gente gerar impacto, a gente já quer o lucro desse impacto que a gente vai gerar. Então, o que que a gente precisa? Fazer o ajuste da expectativa. Antes de eu ter o reconhecimento como profissional da área, ou de eu fazer X valor em dinheiro para eu ter uma vida do jeito que eu queria ter, a gente primeiro tem que gerar o impacto. E para gerar o impacto, a gente vai precisar se mostrar do jeito que a gente é para aquele público. Esse é o problema. Se mostrar do jeito que você é.
Geralmente você acha que você ainda tem que melhorar. E é uma característica, sim, tem a ver com seus traços de caráter. A gente sendo, né, analista, não tem como dizer que não. Tem um lado seu que quer ser sempre o melhor. Só que dá para transformar esse desejo por performance numa coisa saudável, quando a gente se permite colocar uma roupa que a Cíntia sempre menciona, que é a roupinha de errar. Se a gente coloca a roupinha de errar, aí a gente consegue gerar o impacto e depois então ter aquele resultado que é consequência do impacto que a gente gerou. Então, por que que eu sei que o problema é esse, se mostrar do jeito que você é? Olha só aqui na tabelinha que a gente elencou. Tem esse pensamento aqui, ó. Não sou bom nisso o suficiente, não sou o suficiente. Qual que é o problema? A busca de validação. A autocrítica crônica ativa o circuito da dor. Treinar autocompaixão reduz esse ciclo e fortalece a autoconfiança. Mas como que a gente treina a autocompaixão se desde a infância a gente já foi exigido de coisa grande? A gente já assumiu responsabilidade grande desde a infância, a gente sonhava com ser adulto para poder ter liberdade. Como que a gente faz isso agora para baixar a régua? A gente se permite ir devagar. Então, tem até um esquema. Quando uma ideia empreendedora sai à luz, a gente sempre fala aqui que ela é um bebezinho feio que a gente tem que nutrir. Aí a gente nutre, ele se fortalece, aí ele vai começar a gerar impacto. Porque a gente vai começar a experimentar rotinas de trabalho. Você, como na sua área, né, que você está agora, essa que você está há mais tempo. Você já passou dessa fase da experimentação, por isso você já tem o seu lugar aí, você já consolidou, porque você já sustentou durante algum tempo as rotinas básicas, e agora você já é referência. Então, dentro desse lugar, tem como procurar melhoria? Tem. Dentro da onde eu já sou referência, posso ter o plano A, B, C, D, E. Porque daí os meus objetivos de vida que vão mostrar para mim qual é o tipo de rota. Se a gente tira esse nome plano B, plano A, a gente pensa em rotas. Então, vamos imaginar, se eu quero ir para uma rota onde eu quero menos contato com os clientes, porque eu quero estar mais presente para projetos na minha vida pessoal, então eu vou para uma rota talvez de maior autoridade, onde eu cobro mais, recebo menos pessoas, mas eu sou vista como referência. Então eu vou para uma rota de mostrar, né, ali os meus atendimentos mais caros, enfim. Agora, se eu tenho uma outra rota de que eu quero alcance, eu ainda não sou tão conhecida, eu quero mais alcance. Tá, eu vou um outro estilo de precificação, um outro jeito de trabalho, enfim, outro tipo de divulgação. Aí eu estou na rota do alcance, mas dentro daquilo que eu já criei, ou seja, já gerei, já sustentei durante algum tempo, então já experimentei, já errei, já sustentei durante algum tempinho. Agora eu já sei como é que funciona. Eu já estou bem firme naquilo. Então agora sim, como eu já estou firme, aí eu posso experimentar rotas diferentes. Quando a gente está com um ritmo muito acelerado por causa da autocrítica, quando a gente não está conseguindo se mostrar do jeito que a gente começa uma coisa nova e a gente quer pular a etapa. A gente não quer viver a fase de gerar, de sustentar, tentar, testar, errar, né? Pôr a roupinha de errar, como a gente fala. A gente já tem a expectativa de ser referência naquela coisa nova, igual a gente foi na antiga. É isso que tem que ser reajustado. Quanto mais tempo a gente passa negando a necessidade desse tipo de baixar, né, a expectativa, mais sofrimento a gente tem. Então, a gente é aquela coisa do aceitar que dói menos, né? A gente aceita que a gente não vai iniciar sendo a melhor opção numa coisa que a gente é nova, mas aí a gente vai testar, errar, testar, errar, testar, errar. Quanto mais a gente, mais cedo a gente errar, mais rápido a gente encontra os reajustes e a gente vai ganhando musculatura, a gente vai ficando boa e aí a gente encontra o nosso lugar. Aí dá para experimentar diferentes rotas. Então, tudo começa onde? Na autoaceitação, na autocompaixão consigo mesmo. Porque quando a gente fala autocompaixão, quando a gente é alguém que se exige demais, fica parecendo que agora a gente vai deixar viver no aleatório, né? Aí, deixa a minha vida me levar. Não, não é assim, não. A autocompaixão é a gente perceber os nossos limites e ter respeito por essa mulher que ainda não é tão boa nessa outra área que ela escolheu, mas vai ficar. Ter respeito por esse processo de aprendizado, sabe? Ô, Thaís, te agradeço já, porque eu acho que tu me deu clareza
agora tu me deu uma clareza de alguma coisa que eu tava. E aí eu consegui entender também. Por isso que eu começo alguma coisa e eu paro. Eu começo e paro. E sobre isso daí que tu falou, realmente é isso. Eu preciso, eu não posso pular essas etapas. E eu acho que, bom, eu já tinha até falado, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que vocês podem me ajudar nesse sentido. E agora parece que me deu eu deixei de acelerar. Parece que eu tava com o pé só no acelerador e tu veio e me disse assim, sabe por quê? Porque agora eu pensei assim, ó, eu posso ser boa no que eu tô fazendo e continuar, eu não preciso nem, se quiser fazer eu posso ficar nisso que eu tô no meu trabalho, que é o que eu tô conseguindo conciliar. E aí eu tava te escutando, né? Realmente, eu já sou conhecida, só que mesmo assim eu mostro que eu não tenho valor, parece que eu nunca tenho valor, e eu acho que as pessoas percebem isso, porque, na verdade, eu tenho sim, e eu tenho uma clientela muito boa, só que eu não estou sabendo aproveitar isso. E eu acho que com a ajuda de vocês, né, eu acho que eu vou conseguir estabilizar isso, né, entender quais são os processos que eu tenho que passar e ajustar isso. Eu acho que vai dar certo. Ah, vai, com certeza. Aqui, ó, a Josefa, não sei se está aqui por aqui ainda, acho que já deu uma saidinha, mas Josefa aumentou o preço depois que entrou na comunidade. Isso que a gente não fala especificamente sobre negócio, a gente fala sobre ritmo de vida, sobre a blindagem emocional que a gente tem que ter para se tornar confiante, para ter relacionamentos saudáveis com a gente mesma e com os outros. E já reverberou, né? Que a Josefa aumentou o preço dos produtos e serviços, Consuelo também, né? Já fez reajuste esse ano, já comunicou. Patrícia também já fez reajuste, já está sendo vista como profissional de maior referência lá no ramo dela. Lucimeire está sempre vendendo. Silvana, não vamos nem falar, né? Silvana é sucesso. Cada dia é uma apresentação de serviço E, nova ali. e algo que tu falou, Thaís, que me impactou hoje muito, foi na questão assim, ó, realmente eu tenho um medo de aumentar o valor, né, do trabalho, mas eu posso, já tenho uma cliente, então eu não preciso, de repente, porque eu quero priorizar outras coisas, eu sou pioneira, regular, né, então assim, a gente vai juntando, e uma das coisas, não sei se aqui todos são, né, testemunhos de Jeová, não sei se são, mas uma coisa que eu queria falar, assim, que às vezes eu tenho culpa por pensar assim, eu quero trabalhar, eu preciso disso, mas o tempo que a gente está vivendo, a linha do tempo, a gente sabe qual é a linha do tempo, né? Então a gente tem que priorizar as coisas mais importantes. E é isso que eu quero fazer, porque é algo que me dá alegria e que eu sou feliz. E eu quero ser feliz servindo a Jeová, não servindo só para o trabalho. É claro que a gente precisa, né? Uhum. E é isso que eu queria falar, e é também um alívio agora, porque eu pude falar com alguém isso. Ah, que lindo. Mas é o Ai, pensamento que Débora, a maioria de nós temos. deixa eu só falar aqui rapidinho. Débora, vem para a comunidade Foco. De início, talvez você vai fazer o exercício uma vez, você vai achar que ele está sendo repetitivo, vai às vezes ficar assim, vou ter que escrever lá de novo, mas faz, só segue o processo. Não fica preocupada assim, olhando um mês, quantos meses você já está, quantas semanas, não. Só faz o processo. Vai lá e faz. Se permita vivenciar, você vai assim, desanimar, você vai cair, você vai levantar, mas também quando a sua ficha cair, não vai ser uma assim, não. Vai Mas ser... olha só, Mas e- aí você vai perceber que você vai melhorar o seu ministério para com Jeová. Eu estou falando por mim. Uma mulher que está fazendo tratamento, meu sangue deu um problema significativo. Não é câncer, mas assim, não passou longe, não. E é um tratamento que não é barato. É um tratamento que exigiu de mim diminuição significativa de tudo que eu estava fazendo. Aquela pessoa assim, louca, assim, que saía fazendo as coisas, eu tive que pegar e. E aí, você, o que você está sentindo, eu posso falar por experiência minha. É culpa, não se acha merecedora, acho que sempre poderia fazer mais, poderia fazer diferente, melhor. Isso aí é só uma corrida assim, de gente doida mesmo, que precisa apertar os parafusos aqui para a vida, em vez de ficar assim, ó, ela seguir uma rota, e você vai se permitir também ter que mudar a rota. No exercício que a gente fez ontem, eu observei, olha que eu já estou já um tempinho com o Thaís, né? Eu observei claramente que minha agenda estava indo para o acúmulo. Se a sua agenda ela fica acumulada tudo em um dia só, em poucos dias da semana, a chance de você chegar ao final de semana estressado, agoniado, e você botar a perder qualquer dieta, qualquer tratamento, qualquer
coisa que você quer fazer para você de saudável vai cair por terra, porque o estresse elimina tudo isso. Inclusive, a habilidade de raciocinar mediante a escritura para ensinar outros. Pior que é. A gente vê isso claramente aqui, nós estamos falando como testemunho de Jeová. Então, só entra em contato com Thaís no particular, ouve ali o que ela vai te falar, Nestor, e assim te vai falar o que você precisa, se permite entrar na comunidade de foco, fazer os exercícios todos os dias, até o dia de domingo. Eles não perdoam, a gente não tem folga. Eu achei que É quando eu entrei, eu achei que ia ter. 365, gente. Eu achei que ia ter folga. Não tem folga no domingo. Eu falei assim, até de domingo, até de domingo. Então, só entra lá e faz. É um texto diário de um jeito diferente. Já faz junto com o seu examine. Você está lendo, já vai ler a Bíblia, eu já abro lá, ver se o exercício, já olho e se prepare para ver durante o dia, porque coloca de manhã, para você durante o dia pensar, meditar naquilo. Às vezes você não vai nem se perceber o que vai vir no seu juízo, mas quando até o final do dia vem. É só fazer, Eu beleza? pude Beijo. perceber, só do que eu conversei com a Thaís, assim, eles são incríveis, incríveis. E realmente, agora eu tô falando mais ainda, né? Vocês têm uma garota propaganda aí intensa, né? Você vê? Mas, Silvana, gente. Silvana é case, a mas Patrícia também é case, aí Patrícia já realizou som. Não, você sabe por quê? É porque se permitir, toda pessoa muito habilidosa, ela tem dificuldade em se permitir. Isso aí tá ligado a não se dar permissão e tá ligado também com orgulho. A gente precisa, às vezes, ser um pouquinho humilde. Às vezes a gente acha que é humilde e não é. E aí é só você se permitir. Aí você vai ter uma guerra com você mesmo. Porque quem faz multitarefa, ele tem dificuldade em ouvir o que o outro está falando quando o outro fala assim, para, respira. Agora anda de novo. Agora deita. Porque é isso que eles fazem no grupo. Incentiva a gente a tirar pausa no meio do dia, deitar, descansar. São coisas assim que você olha assim, gente, eu vou fazer isso, não faz sentido. Você vai esperando um negócio muito grande, aí são coisas bem pequenininhas que todo mundo pode fazer com resultados grandes. Não são coisas grandes, são coisas pequenas com resultados grandes. É assim que funciona. Só que para isso, você tem que se permitir passar pelo processo, inclusive de colocar um exercício lá, você esperar a colega colocar a resposta dela para você saber se você entendeu, porque você acha que você não entendeu. Isso já aconteceu comigo. Aí você pode perguntar, Mas eu, que o grupo fica aberto. aí eu passo tô passando pelo processo. Sei tudo ainda. Nossa, rapaz, cada aula que eu tenho, eu vejo que eu tô toda errada. Mas eu tô me permitindo. Uma mulher que vai fazer 53 anos. Então, eu tô me permitindo aprender. E com isso, olha, o meu tratamento médico está sendo pago, não estou fazendo nada pelo SUS. Eu estou tendo uma vida digna dentro das condições que no momento eu posso. Gente, eu achei que nunca mais eu ia poder me colocar como voluntária para trabalhar em reforma de salão em construção, e é algo que eu estou vivenciando agora no momento. A gente acabou de chegar tem pouco tempo. A gente está fazendo isso já tem 3 finais de semana, a gente pretende continuar. As congregações estão reformando aqui em torno da gente. Aí a gente organizou o horário, dia de serviço de pregação, tudo mudou. Mas isso só foi possível porque eu estou na comunidade de foco, aí eu me alinhei, e aí meu marido está dando condições, suporte para ele se alinhar e fazer mais. E a gente não é jovem, mas meu marido tem 61 anos, eu vou fazer 53, então assim, em setembro tá aí, já passamos o meio do ano, nós estamos em julho, eu vou fazer 33 anos de casada agora dia 25. E eu achei uma excelente forma, eu tava pensando, como é que eu vou comemorar meus 33 anos de casada? Fazendo mais para Jeová. Ai, ó, que Mas isso só é lindo. possível, isso só está sendo possível nas condições que nós dois nós adoecemos no mesmo período, tem um ano Eita. que a gente está em tratamento, se descer no mesmo período, parecia que o mundo ia cair na nossa cabeça. Nós fizemos em um único mês, nós fizemos assim uma dívida de mais de 20 mil reais com tratamentos médicos. Essa dívida está praticamente quase toda quitada. Nos próximos 2 meses, essa dívida aí, ela se encerra. E a gente não parou. Eu estou na comunidade de foco, eu tenho meus gastos com os meus produtos para o trabalho, ele tem a vida dele, ele tem o tratamento dele. As coisas continuam seguindo o curso, mas os imprevistos que aparecem. Só que agora eu tenho uma rotina que me permite ver as coisas com clareza e não entrar em desespero mesmo quando a situação ela é desesperadora. Isso aí é a provisão de Jeová em ação, mas eu só consigo enxergar porque eu tenho uma rotina saudável. Não é saudável do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso, do que nos foi ensinado quando criança. É saudável do ponto de vista de saúde mental, para ter condições de fazer mais para Jeová.
É, E as coisas estão fluindo. tá aí, gente. Vamos ouvir ainda a Lucimeira e Patrícia que levantaram a mão rapidinho, mas vamos tirar foto. Foto, gente. Todo mundo olhando. Vocês vão tudo embora. Um, dois, três. Aí. Quem mais vai entrar? Sai na foto. Um, dois, três, já. Aí, obrigada, gente. Umas expressões sinceras. Lu, quer falar? Patrícia, fica aí também para falar aí o que vocês queriam Não, falar. vou falar rapidinho sobre Débora. Ela falando que o medo do julgamento, eu também passei por essa fase do medo do julgamento, eu também já fiz vários empreendimentos, ou seja, antes de conhecer vocês, eu tinha muita vontade de empreender, sempre foi meu sonho, mas sempre trabalhei na área de saúde. Mas depois, como eu fiquei, me desliguei da área de saúde, aí eu comecei a empreender, mas eu achava que eu não era capaz. Minha vida sempre começava, largava, as pessoas diziam, ah, Miri, você é boa nisso, mas eu não me reconhecia. E por que eu não reconhecia isso? Porque eu ficava com medo do julgamento do outro. Aí eu passei por uma sessão com vocês e lembro que você falou assim, Lucimeire, seu trabalho é para você sair, para você se expor. Se você não se expõe, eu sempre tive vergonha de aparecer. Grava vida ou negação. Aí eu sempre, toda palestra que eu vou falar, eu sempre esqueço a página estou, feita melhor do que o prefeito, você tem que fazer. E aí parei o juramento de estar, se os outros já falar, e alguém falar de mim, olha o que ela está fazendo agora, e vinha aquela vergonha, me travava. Mas agora eu disse, não, eu vou ter que me expor, quem não é visto não é lembrado. Tô saindo, as pessoas falando, e aí, você vendeu? E aí eu disse, não, eu tô plantando. Eu tô plantando assim, você consegue plantar uma semente com ele logo fruto? Não, você vai plantar uma semente, você vai adubar a terra, você vai plantar, depois que você plantar, você vai cuidar, depois ela vai crescer, depois você colhe o fruto. Nem sempre você vai colher o fruto de imediato. Às vezes você tem que ir várias vezes para você levantar. E eu sei o que eu faço proporciona qualidade de vida para as pessoas. E eu sou sincera a dizer, agora eu digo mesmo, é para quem quer, para quem tem disposição. Porque quem não quer vai ficar fazendo a mesma coisa, vai achar que não serve, que nunca presta. E eu não vou deixar nada nem ninguém me diminuir. Ah, coitadinha de você, eu não sou coitada. Eu sou profissional e eu sei o que eu quero. E antes eu via, eu mesmo digo, minha saúde ia para o buraco, eu cuidando dos outros e minha saúde ia para o buraco. Agora eu posso cuidar da minha saúde, da saúde das pessoas que se permite, e eu sei que o meu trabalho dá certo. Então, eu fico muito feliz, independente das críticas das pessoas. Então, Débora, eles me ajudaram muito, ainda estão me ajudando. Eu ainda vou dizer a você que eu não sou aquela pessoa assídua no aplicar, não sou mesmo, vou ser sincera, ainda naquela rotina, mas sempre eles estão me dando apoio. Aí, Lu, aí eu digo, eu não consegui. E o que é interessante que eu aprendi hoje é a cobrança, a responsabilidade. Então, realmente, trocar responsabilidade saudável por culpa. A culpa é que adoece. Então, quando a gente se permite, agora eu estou até me permitindo, que eu não permitia que era uma máquina, agora não, eu sento, eu digo, não, 5 minutos, uma fruta, eu vou olhar, e não me cobro muito, até quando deitar. Antes eu estava gripada, eu não disse, não, sei o que está fazendo agora não. Deitei, repouso, agora vim assistir a aula de vocês e vou passo lento. Como está chovendo muito aqui, então não vou querer, antes não queria nem saber o que estava fazendo. Então, Débora ajuda muito. Não é da noite para o dia que tem as mudanças. E cada um vai no seu passo. Eles sempre dizem, faça no seu ritmo, do seu jeito. E quando a gente se permite a melhorar, a gente vai se melhorando, não importa o tempo. Silvana disse que tem 53, eu vou fazer na casa dos 55. E geralmente as pessoas acham que quem tem essa idade não é capaz de nada. Eu digo, quem quiser achar que não é, tudo bem. Mas eu me permito, eu sei que eu sou capaz, eu sei onde eu quero chegar. Isso me ajuda bastante. Então, assim, a comunidade de foco me ajuda muito, muito mesmo. Embora eu não sou muito de falar, eu sou mais de digitação curta. Ela é chamada curta. Mas tiro muito do proveito. A comunidade vai te ajudar bastante. Então, a gente tem que se permitir a mudar e aos pouquinhos. E se valorizar pelo que faz. Porque sem esperar os outros, muitas vezes só faz nos rotular. Mas nunca nos rotula com, vá, raramente. Você vê 50 pessoas que você, às vezes não dá certo. Duas, 50 diz que dá certo. Duas diz que não dá, e diz, tá certo, assim não dá não mesmo não. Então, a gente acaba não se valorizando. Então, quando a gente se prioriza é o melhor remédio para qualquer mulher. Porque pode observar, a mulher ela se prioriza a tudo e a todos. Raramente a mulher se prioriza. Então, quando a gente se prioriza, nós estamos fazendo a diferença nas nossas vidas. Para mim, está fazendo diferença. Estou dando em passos curtos, mas eu estou chegando. Até chegar ao topo, eu vou lá. Eu estou indo para quem anda mais,
Eu sempre digo, uma pessoa que sempre, quando eu peço ajuda, é Silvana, ela nunca me diz, não, raramente dia não, mas quando eu passo mensagem, ela está sempre disposta. Então, as redes sociais agora mesmo, ó, tá correndo meus neurônios, eu boto vídeo lá, mas eu tô indo. Então, se permita. Nós, eu pelo menos estou me permitindo, aí depende de você se permitir também. É muito legal essa rede, porque é realmente uma ajuda a outra. Agora vamos ouvir Paty, e aí a gente vai finalizando, para deixar vocês curtir o domingo. Pode falar, Paty. Oi, meninas, boa tarde. Eu também queria falar, né, nessa parte da autocrítica e de medo, que eu também sou muito assim, né? Também tá um pouco relacionada aos meus traços, a Thaís sabe disso. Mas eu tô sendo muito ajudada. Ainda sou um bebê na comunidade Foco, né? Ainda quero melhorar cada vez mais. Mas me ajudou demais, até nessa questão de primeiro confiar, né? Ter um norte. Às vezes a gente acorda, tá meio mal, tá se sentindo perdida, mas aí a gente faz o movimento e já volta pro eixo de novo, né? E eu aprendi também a me priorizar e dar esse valor. Às vezes a gente é muito perfeccionista, né? Embora eu ainda tô a passinho de tartaruga, né? Vou melhorar nisso, mas já consegui sair do lugar e ver mudanças assim gigantescas. Questão de pausa para mim é incrível. Eu me culpava muito. Eu falava, não, não posso parar. Mas a pausa mudou a minha rotina de trabalho. Foi incrível, assim. Eu paro, então eu trabalho um pouquinho de manhã e um pouco à tarde. E aí eu tenho minha filha, né? Cuido dela nesse meio tempo, vou para o campo também. Então isso me ajudou bastante. Eu consegui trabalhar melhor, né? Fiquei mais eficiente. Então também quero agradecer a ajuda das meninas, de vocês. Amo ver o depoimento de todas, me anima muito. E é isso, obrigada a todas. Ai, gente, a gente que agradece, né, Cíntia? Ai, quanto relato maravilhoso, o nosso trabalho valer mais a pena. Obrigada à expressão de todas que falaram aqui, né, desde o coração. Muito obrigada por estarem aqui, por confiarem nesse espaço. É muito bom servir vocês, assim. É difícil até encontrar as palavras para falar, gente. Me ajude aí, Cíntia e Nestor. Ai, que delícia, é muito bom ouvir vocês, ver o rostinho de vocês. E é tão espontâneo, né? Eu fiquei admirada de ver que realmente assim, é uma ajudando a outra e vocês ajudando a gente. É assim, a comunidade é isso, a comunidade Foco é um lugar realmente maravilhoso. E eu fiquei muito feliz, porque não importa quanto tempo tá, igual a Silvana falou, quando vê, já passou mês, você não sabe quanto tá, daí a Paty falou, eu sou um neném ali, mas todo mundo tá tirando proveito. Ai, a Thaís que idealizou junto com o Nestor, daí eu entrei, tá todo mundo ali tirando proveito. Ali não tem mentor, ali não tem neném, ali não tem a primeira, ali não tem ninguém. A gente está todo mundo fazendo movimento todos os dias iguais ali. Então, é muito bom ver vocês progredindo também, a gente progredindo, estamos todos no mesmo passo. Eu fico feliz de poder acompanhar. É muito bom. Ah, eu também. Ó, mandei a foto no chat, mas aí me chamem em particular, né? Vou conversar com a Débora, vou conversar com a Marielza, a Viviane, me chamem no particular também, para a gente conversar sobre, que aí tem condição diferenciada para vocês conseguirem entrar na comunidade. E aí já aproveitar o próximo encontro, vai ser dia 30/7. A gente vai falar, vamos continuar essa extensão do quando a mente cala, o corpo fala. Aí a gente vai explicar alguns sintomas físicos que têm a ver com essa sensação de sobrecarga. E aí, da última vez a gente falou sobre quando a sensação de sobrecarga paralisa a gente, e dessa vez a gente vai falar sobre quando a sensação de sobrecarga deixa a gente muito agitado. Então a gente vai falar inclusive sobre hipertensão, problemas ali mais relacionados ao intestino. Vai ser bem interessante, vocês vão gostar de ver o próximo encontro da comunidade. Vai ser dia 30, que é bom a gente abrir os olhos, né, em relação a isso, porque como o fisiológico sempre chega na frente, a gente não poderia dizer que vocês estão com o emocional blindado se a gente não trouxesse esse conhecimento. Então vai ser dia 30 de julho, próximo encontro da comunidade, a gente vai trazer essa explicação aí, para aumentar a nossa qualidade de vida. Muito obrigada aí pela presença. Obrigada, Nestor, pelo apoio, no suporte. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até.